seria aqui em São Paulo. Enfim, esse impasse todo, e o presidente do Corinthians deixou claro que o Moscardo, então o negócio está suspenso, Moscardo volta para o Brasil, vai ser operado aqui e vai continuar como jogador do Corinthians. Antes da gente repercutir essa situação, ouvi a palavra do presidente do Corinthians, que falou no final de semana na CNN, nós temos aí a sonora, a gente vai primeiro, boa tarde para você, Dirceu Maravilha. Boa tarde, tudo bem? Certo? Tudo lindo. Fim de semana foi show? Show, maravilhoso, como sempre, né? É isso aí. A cada momento, a cada instante é muito importante estar vivo. Isso já é bom demais, cara. Você está apaixonado. Quero é mais. Pela Eu quero é vida. mais, hein? Está apaixonado pela vida. Fala, Souzinha, tudo bem? Tudo na paz, Aí, Fernandinho. nosso querido Boa tarde a Souza todos. Veloso. Boa tarde, tudo bem? Fernandinho. Tudo bem, tudo tranquilo. Uma pena esse desfecho dessa situação do Moscardo, né? Mas as informações são que a cirurgia é controlável, que vai dar tudo certo, mas o tipo de exames que foram feitos lá, um pouco mais apurados do que são feitos aqui no Brasil. Porque o que acontece? Nessa história toda, o Paris Saint-Germain fez um tipo de exame que é uma coisa simples, uma radiografia, mas aqui no Brasil não tem esse protocolo de você fazer esse tipo de exame no atleta só quando provoca. O cara está com, tô com dor, doutor, tô com dor. Aí vai lá, faz o exame, e isso não tem acontecido nas categorias de base. Isso é uma coisa que o Corinthians está mudando, fez essa parceria com o Hospital Sírio-Libanês, que é uma entidade com muita credibilidade aqui no Brasil, um dos principais hospitais do país. E agora o Corinthians, a partir de agora, na garotada da base, em todo mundo, um trabalho coordenado ali pelo Fábio Novi, vai começar a fazer esse tipo, segundo informações que a gente apurou, vão começar a fazer esse acompanhamento desde os meninos da base, porque o Moscardo era um jogador da base do Corinthians, para evitar esse tipo de situação, porque acaba ficando mal-estar, vocês não sabiam que o cara tinha, ou estavam querendo dar um golpe, fica uma situação ruim, né? Que é desnecessária, mas é uma questão de protocolo. Quando você compra um jogador, como agora você vai comprar um carro, você verifica todas as possibilidades. Quando você vai comprar uma casa, pede 200 mil certidões, né? Que faz parte para você se garantir. E foi o que os franceses fizeram, e para o Corinthians não existia a informação que a gente apurou, nenhum tipo de reclamação do Moscardo, em qualquer relação à dor no seu calcanhar, mas o exame acabou apontando que há um problema, vai ser feita a cirurgia e a gente aguarda a recuperação. Melou o negócio, né? Assim, o negócio não acontece mais, Aliás, o negócio, por enquanto... Mas o Corinthians não queria vender, né? Não, esse presidente não queria vender, o atual vendeu, o anterior vendeu. Ele disse que vai vender por mais caro agora. Sim. Certo, Maravilha. Vender também, viu, Maravilha? A porque maior se venda jogar da história do 120 milhões clube, fora, hein? o cara fala, não quero não, não quero. 120 milhões, não quero. Não. Vamos aproveitar para a gente esticar essa nossa discussão e conversar e ouvir o que disse melhor o presidente do Corinthians, o Augusto Melo, na CNN, a gente reproduz aqui. O Paris Saint-Germain, o dono do Paris Saint-Germain, ele deu uma refugada com relação à transação do Moscardo. E a diretoria do Corinthians deu um prazo para o Paris Saint-Germain. Corre o risco lá, corre aqui. Se lá um risco que não vamos receber, deixa ele aqui. Porque se ele melhorar aqui, a gente tem uma condição de vender ele muito melhor, que eu sou contra desde o começo. Ele está voltando, Está então? voltando, eu pedi para voltar. Mas se o menino tiver a cabeça boa, porque já estava com a cabeça para estar lá, né? Mas tem que estar, Bija. Ele é profissional, ele tinha só 3 meses de profissional, deu certo, a gente conversou com ele sobre isso, só que o garoto foi, de uma certa forma, incentivaram ele a viajar, essas coisas todas. Claro, se deslumbra, mas eu acho que, por isso que já contratamos também uma psicóloga, coisa que faltava dentro do clube, não tinha, justamente para ter esse tipo de trabalho. E ele tem que entender que o Corinthians... Quer dizer, então agora é oficial, Augusto, o Moscardo volta É pro oficial, Corinthians. oficial. Ontem eu mandei trazer de volta, mesmo porque assim, tá com eles. A operação vai seguir. Ok, vai seguir, então tem que seguir o trâmite normal. Mas não, só depois que operar, se desse... Não, então não vai seguir normal. Então me devolva. Porque aí eu coloco ele aqui, eu opero ele aqui, o mesmo risco lá é aqui. E eu tenho uma condição, e eu tenho certeza que esse garoto tem uma realidade, e eu tenho uma cirurgia tranquila, simples, não tenho dúvida que ele vai voltar bem, com toda a estrutura que nós vamos dar para ele, e esse garoto vai ser vendido por muito maior do que está hoje. Aí o presidente do Corinthians, o risco de lá, o risco daqui, porque toda cirurgia ela tem um componente. Quando você opera, corre o risco de infecção, qualquer coisa. Como é no osso, ele vai ter que fazer uma cirurgia mais delicada, vai ter que tirar um pedaço, vai ter que colocar outro, vai ter que fazer ali, de repente, alguma situação clínica. Não sou médico, não vou falar, mas a verdade é que essa situação ela estava já um tempo definida da cirurgia, né, quando descobriram. Só que venda também. tentaram encontrar uma solução, e os valores aí que não acontecerá mais nesse momento, essa negociação, ele estava sendo vendido por 107 milhões, com 10 milhões
isso tudo em reais, né, de bônus, total de 117, quase 120 milhões de reais, sendo 20%, 90% do Corinthians, 10% do jogador e seu staff. A situação é que, engraçado o presidente do Corinthians também falar que ele foi, tipo, incentivado a sair do clube e tal. Ele falou que já tinha dado o ciclo dele, né? O ciclo de 15 jogos, eu acho. Jogou pouco. Ciclo rápido. Ciclo curtíssimo. Ô, Fernandinho, o Augusto ele não tem que estar chateado nem aborrecido com o pessoal do PSG, porque eu tenho certeza que ele não faria esse negócio. Você vai contratar um jogador que está machucado, que precisa fazer uma cirurgia por 120 milhões de reais. Acho que incomodou a demora da decisão Não, de opera, o não PSG opera, foi vai operar foi aqui. muito claro. Não vai querer o jogador machucado. Claro. Você compra um jogador, você vai pagar o jogador e já sabe que no mínimo 3 meses ele está fora de combate. Não vai fazer. O único que conseguiu vender foi o próprio PSG, quando mandou o Neymar machucado para o Al Hilal. O Neymar chegou lá machucado, não jogou acho que 2 ou 3 jogos, foi para a seleção, se machucou e está 1 ano parado. Quer dizer, é risco. Você vai fazer uma cirurgia, é simples, né? Uma fissura no osso, não é nada complicado. Mas se você vai contratar e vai pagar, você tem que estar com o menino à disposição. O PSG está corretíssimo. Ah, ele está com problema? Volta lá, resolve, depois a gente faz o negócio. Agora, se o Augusto ficou bravo, não gostou da postura do PSG, isso eu tenho certeza que ele agiria da mesma um problema, volta lá, resolve, depois a gente faz o negócio. Agora, se o Augusto ficou bravo, não gostou da postura do PSG, isso eu tenho certeza que ele agiria da mesma forma. Então, não acho nada de errado. Acho que o menino tem realmente esse potencial. Acho que não é legal ele voltar para o Corinthians e voltar a jogar no Corinthians, porque a cabeça dele está lá mesmo. Ele já foi para lá, sentiu o ambiente, viu que... sentiu um pouquinho desse gosto de estar lá jogando fora. E como ele mesmo disse, a cabeça dele já estava para isso, o ciclo dele no Corinthians para ele já tinha encerrado. Então, eu acho que o Corinthians tem que fazer, sabe o quê? Operar logo, recuperar logo esse menino e mandar ele de volta. Mas o Eu acho negócio que é a melhor não está solução feito, pra como é que todo você vai mandar? Porque o PSG Ele só tem pode ser interesse. inscrito no meio do ano. Vamos dizer que ele opere agora, nós estamos quase em fevereiro. 3 meses no mínimo. São 3 meses, maio. tem uns 2 meses de março. janela aí até recuperar, voltar, não sei. Tá tudo certo. Eu não gosto da fala quando ele disse que ele não era contra a maior venda da história do Corinthians, porque é outra diretoria. É isso que eu falo, essa briga de interesses. No meio tem um... Para dar uma melhorada no balanço. Tem um ser humano no meio. Sim. Não é uma mercadoria qualquer. Tem um menino, a cabeça dele tá lá, entendeu? Imagine a frustração. Pai, frustração. chegou, ó, tá com esse problema aqui, vai ter que operar. Imagina. Ah, eu era contra a maior venda da história do clube, peraí. Porque foi outra diretoria que fez. Não, eu acho que tem que se rever bem, eu acho que em momento algum escutaram o menino, que era o que o menino queria, né? Não, ele falou já. É. Escutou, sabe o que ele quer ir embora. Não, ele quer ir embora. Ele queria ir embora. Então parece, eu sou contra a venda. Eu sou contra a venda, porque surgiu um patrocinador de 300 e poucos milhões aí. Eu acho que não é assim que toca, entendeu? Se vendeu muito bem. Um menino que tem 15 jogos no profissional, que tem qualidade, mas são 15 jogos. Muito pouco. Né? É pouco jogo ainda, entendeu? Não é ainda uma realidade. Vai chegar no Corinthians, pode fazer um ano bom, como não pode fazer. Pode aumentar o valor, como Ainda pode mais diminuir. com a cabeça dele. Com a cabeça como é que dele, tá, né, entendeu? Souza? É difícil Eu sou contra. voltar a render o que estava rendendo, depois de toda essa negociação, do cara ir embora e voltar. Agora, Veloso, por que o ex-presidente, né, o Duílio, foi vender, foi negociar, sabendo que ele iria sair, ia entrar outro presidente? Eu acho que tinha que ter essas normas. Ó, não vende agora, espera o outro, sei lá. Aí vende, ele é contra. Aí dá esse azar que foi lá, vai ter que fazer a cirurgia. Quer dizer, fica um clima, agora ele volta para cá, agora ele vai ficar aqui. Aí eu vi ele já falando também, eu vou vender mais caro agora. Agora eu vou vender mais Isso caro. depende do Não desempenho. vendo mais né? por 20. Vai depender do desempenho. Claro, ainda mais depois da Recuperação. cirurgia. Eu sei, mas Passar a com o Souza, segurança. ele também só jogou 15 partidas, hein? Não dá pra falar o seu ciclo no Corinthians, não é aquele cara que jogou 2 anos, 3 anos, Veloso mas isso jogou não existe tantos anos mais, lá. Dirceu, Aí isso não entra um existe outro mais. goleiro, joga 4 partidas, esse é o cara. Agora Olha o resolvemos, Kelvin do ele vai Palmeiras, o resolver. Estevam, os caras nem tem tempo, o Vitor Roque, os caras não tem tempo de jogar. Hoje não tem mais essa. Viu,
Os caras veem potencial, estão bancando, estão investindo. Nessa história toda, acho que tem um benefício grande para o Corinthians, que é a contratação de um psicólogo. É uma psicóloga que vai trabalhar lá no Corinthians, já tem experiência no meio, para conversar sobre essas situações, preparar. Não dá mais para um departamento de futebol profissional não contar mais com ajuda psicológica para os jogadores, né? É até uma falha muito grande nessa realidade de profissionalismo que se coloca, né? Eu acho que é legal. Tem assuntos que no dia a dia é interessante você ter um apoio Doutora Anaí Couto psicológico. vai trabalhar. Hã? Doutora Anaí Couto. Se não me engano, ela trabalhou no Palmeiras, foi isso? Era do Palmeiras. São Paulo? São Paulo. Era de São Paulo. Era de São Paulo. Ela estava no São Paulo. Era de São Paulo. É interessante, sim, Fernandinho, em alguns momentos, alguns períodos da sua carreira ali, durante a temporada, a cabeça é um negócio que muitas vezes principalmente na minha posição, né? A cabeça, eu acho que para o goleiro é 80% você está bem, você está com a cabeça boa, você está confiante, porque senão, se faltar um pouquinho de confiança, é complicado. Parece que o que vai entra. Então, A gente tem. se não tiver com a visto cabeça ali ó, equilibrada, tudo legal, tudo funcionando, ser preparado. Porque às vezes, a gente que está de fora assim, às vezes não tem muita noção, né? Às vezes parece que o desafio é maior que você. Mas você imagine, eu respeito Muitas demais vezes isso acontece. a capacidade de vocês. Tem 80 mil caras dentro de um campo torcendo contra aquela Às vezes você tem essa energia impressão que o pesada. desafio é maior que você. O cara precisa ser. Se precisa você ser não tiver bom, com a cara. cabeça legal e não é fácil. A manifestação de jogadores hoje está se tornando mais corriqueira em relação a problemas de depressão, essa pressão, a dificuldade de aceitar o desafio, o momento. Olha o Richarlison na seleção brasileira, há pouco tempo ele falou isso aí. Estava com depressão, foi procurar. Isso deve ser mais comum do que a gente imagina. A sociedade moderna desse século é uma sociedade mental que tem problemas desse tipo de distúrbio. Muitos, depressão, ansiedade, toque, 200 mil qualificações que a gente pode ter. Eu acho inadmissível um clube ainda ver uma psicóloga como gasto, não ver como investimento. Antigamente existia um preconceito muito grande, né? o Futebol virou. demora, né? Demora. Mas a partir do momento que você descobre que a prática é muito mais difícil, né, do que a teoria, é o que vê hoje. A molecada hoje vai no Instagram, olha Neymar, Richarlison postando as coisas, aí decide ir pro futebol. Aí, quando vai para a prática, é muito difícil. E assim, falando do Moscardo com relação a tudo que ele está passando, me parece um menino numa cabeça muito boa, até pelas entrevistas que ele tinha, mas é uma situação difícil. E numa situação como essa, é importante você ter alguém para escutar, porque assim, eu acho que existe uma briga aí muito grande, principalmente da antiga diretoria, não briga da antiga diretoria, mas assim, é um preconceito muito grande, porque foi vendido, é o que parece pela fala dele, né? É o que parece, que ele não queria que fosse vendido, porque foi vendido pela outra diretoria, mas assim, no meio disso tudo existe um ser humano. Sim. Com Seus desejos, agora com frustrações. Com frustrações, e você vir com uma situação como essa. Você está no lugar com toda a sua família, se programado, você se programou todinho para um ano daquele de uma hora para outra. O cara pega o avião e volta, é difícil. Vocês, em algum momento da carreira de vocês, já tiveram a necessidade de falar com alguém e não tinha? Não. Porque quando assim, eu senti essa necessidade, já tinha esse profissional que foi no Atlético Mineiro. No Palmeiras não tinha. No dia que você precisou, tinha. Você foi bater na porta lá. Eu não cheguei a esse ponto, não. Eu acho futebol meio glamuroso, mas perigoso. Muito perigoso, porque às vezes você se cerca de pessoas, aquilo que eu falei semana passada, que não diz aquilo que você quer escutar, É o chupa-cabra. que você tem que escutar, entendeu? Vai falar aquilo que você quer ouvir. É difícil. Você precisa se cercar de pessoas que te confrontam. Falar, dizer amém para tudo Aí você nunca precisou bater na porta assim, meu, tô... Eu já fui, já precisei de ajuda, já fui, mas no futebol não. E você, Liceu? Com todos esses anos, nunca teve um jogo que você fosse fazer, uma cobertura que te desse uma falha? Não, a gente se cobra muito, né? Porque não tem muito, não como eles, né? É outra pressão, né? Você jogar futebol, tá lá no campo, tem que ganhar, às vezes, a partida, não pode perder. Pelo menos na minha categoria, é só narrar futebol. O que você tem que estar é de bem com a vida, né? Em alto astral. Não adianta você ir lá, chegar e
bravo, nervoso, irritado, não deu certo, aquilo, mais aquilo. Você tem que esquecer, né? Aquilo é uma diversão. Então você vai lá para narrar em alto astral. Aí, por isso que é legal. Futebol é bom. Eu gostei, né? Sempre do que fiz. Isso Não, eu também, mas eu já vivi gostar. isso também, cara. Na véspera da Copa das Confederações da Rússia, um mês antes eu tive uma síndrome de pânico desesperadora. Eu perdi uns 8 quilos no negócio. Tive acompanhamento, fui trabalhar para a Copa. Nunca tive medo de abrir um microfone. Aquela cobertura eu tinha receio, cara. Estava medicado, a medicação mexe com o teu corpo e a insegurança, sim, mas trabalhei, fiz o meu direitinho e tal, mas eu não... Esse que você falou, Um trabalho muito às cobrado. vezes de não confiar no que você está fazendo, não confiar em você, a segurança. Cara, eu já senti, por isso quando as pessoas falam, eu respeito, entendo o que é. Só quem viveu sabe o que é. Por isso que nem sempre essa relação do jogador ter muito dinheiro, ter muita grana, ganha demais, não pode errar nunca, não é por aí. É muito complicado. Só quem já viveu na pele, olha, Mas é fiz a cobertura como deveria ter sido feita, mas, cara, foi duro. Foi difícil, velho. Você chora e tua mãe não ouve, cara. Por isso eu sou grato, né? Claro, não desejo que eu passei na minha infância para ninguém. Mas assim, se não fosse a casca que eu criei lá atrás... Mas é assim, todos nós criamos casca, mas isso chega de uma maneira que você não imagina e vai embora também de uma maneira que você não espera. Mas muito que louco hoje, isso. Fernandinho, os boleiros hoje, eles ganham muito dinheiro muito fácil. O cara não é nada ainda. E ficam muito Ele não é expostos nada. por causa Não é disso. nada e já está ganhando um super salário. O cara era Durango Kid, ganhava R$500, R$1.000, já passa a ganhar 200, 300, O que a gente não 400. pode Eu vou te esquecer, vender, você pega não é não sei que quantos alguns... milhões de dólar. O que a gente não do pode dia pra esquecer não é noite. que alguns ganham muito, é que a grande maioria do nosso país ganha muito pouco. E às vezes não ganha nada. No mas futebol então- mesmo, Não, não, futebol. Futebol é Só 2, Série A. 3%. Que... Série B, Série depois B também o cara esquece, não ganha nada. esquece. Série A e B. E olha, já que estamos falando em grana, vamos deixar essas experiências pessoais aí, que o Moscardo, tomara que ele saia numa boa dessa, porque deve ter sido um baque forte para o Milan. Não só ter deixado de ser transferido para uma grande equipe, uma grana que, de repente, dá um alívio para a vida financeira dele para o futuro, ainda vai ter que passar por uma cirurgia. Por mais que falem que seja tranquila, que está sob controle, é uma cirurgia. Não é um negócio simples. Tomara que o menino volte bem e que a cabeça dele também fique legal, que é o que o Souza falou, a gente não pode deixar de lado essa questão humana do menino. Mas isso tudo traz uma implicação financeira para o clube. O Corinthians está montando uma equipe, está contratando bastante, e esse dinheiro que não vai entrar agora, o Corinthians vai ter que fazer uma engenharia para, né, dentro da sua dificuldade e realidade, mexer. O Corinthians já trouxe o Ranieri, estão os valores embaixo, gastou esses 13 milhões. Isso é só para trazer os caras, não está contando o salário, assinar o contrato. O Palácios não custou nada, porque ele estava livre. O Garro foram 24 milhões, Veríssimos mais 43 milhões, o Torres mais 31 milhões e o Hugo também estava livre no mercado, foi só salário. Mais ou menos 100 milhões de reais. Mas tem um patrocínio agora aí de 120 milhões ano, que com certeza ajuda a pagar isso. Mas Ajuda muito. Oi? Ajuda muito. 100 milhões, são 10 milhões por Que já mês. tinha, né? Esse patrocínio, meia folha de 100 e pagamento. poucos milhões já tinha anual, sim. não era? Tinha, aí botou mais É essa isso, Veloso? grana. O... Não, as outras marcas da camisa davam isso e arrumou mais 120 agora. É isso que eu tô falando. Com esse patrocinador. Esse patrocínio era de 20, que era o Master. Aham. Passou para 120, É que mais não é, os só outros. não é só a contratação, envolve para assinar o contrato, né? Tem a tal da luva, tem o salário do cara, tudo isso Eu entra achei, na conta, né? tem um intermediário. eu Mas achei. não tinha outra alternativa. agora O tem aquela Corinthians palavra não staff. tinha outra alternativa. Mas, Fernandinho, se você olhar, se puder mostrar a arte de novo pra gente, só contratou defensor. Tem um meia. Ó, tá na tela aí. Ranieri, volante. Palácio, lateral. O Garro é meia, o único. Lucas Veríssimo, zagueiro. Torres, zagueiro. Hugo, lateral. Então, quer dizer, o problema do Corinthians continua o mesmo. Mas o Gustavo Você não Henrique tem também, jogador outro zagueiro. pelo lado. Você não tem jogador pelo O lado. Gustavo Henrique, lembrou bem Tem mais o do seu. Gustavo Henrique também, que é outro zagueiro. Outro zagueiro. Outro zagueiro. Então você gasta 100 milhões sem reforçar um dos maiores. Mas acho que não vai ficar por aí. Não, eu sei, mas até aqui, vamos falar do que está aí. 100 milhões e um dos maiores problemas do Corinthians não foi resolvido, que era o ataque. O Yuri Alberto fez uma temporada muito ruim. Pelo lado, estava dependendo de Wesley,
estava dependendo de Romero, estava dependendo de jogador, ou o jogador da base, ou o jogador que demorou a engrenar, no caso, o Romero. Então, para mim, toda essa grana que o Corinthians gastou não resolve o problema que tinha. Você está remontando ali atrás porque mandou embora todo mundo ali, né? O Fagner vai continuar, mas lá Acho que essa é a dificuldade. Né? O Fábio Santos parou, o Bidu não foi bem, você tem que colocar, mas Rafael gastou Ramos, uma bala 40. e não resolveu o maior problema do time. 43 milhões no Lucas Veríssimo? Foram 8 milhões de euros. Rapaz, é muito dinheiro. Quanto o Palmeiras pagou no Murilo? Eu acho que é em torno de 10 milhões. De euros. Não, reais. Ah, o Palmeiras não paga. reais. O 2,5 milhões de euros. 16 milhões 16 de milhões de reais. reais. Um terço. pagou 18 do Gustavo. Só que faz tempo, né? É muito, viu, muito mas dinheiro em um defensor. Muito dinheiro, cara. É muita grana. É muita grana. Um Pra dinheiro zagueiro desse é muito aí, dinheiro, hein? eu sei que é um grande jogador, é um cara que chegou e vestiu a camisa, mas é muita grana pra você pagar num zagueiro, Quem Veloso. pagou 10 foi o do Luan. O Luan foi 10 milhões quando chegou. Mas É, é muita grana. Agora, o Veloso falou uma coisa super interessante, porque Obrigado, mano. o Corinthians Nunca fale contrata, isso de mim. contrata o ataque. Continua É mesmo, é muito trovão e pouca chuva até. Mas vai chegar, Dirceu. Não, Ah, vai não chegar tá onde? fácil Onde tá trazer. esses caras? Você tem alguma informação que Não, eles vão não chegar? tenho, mas a informação Mas que eu essa tenho é que informação eles que eu querem contratar. Ah, eles A querem informação contratar, mas o Borré eles não vão- fechou não com o Inter conseguindo. já? Fechou. Então, o Borré, algumas oportunidades Luiz Henrique, escaparam, né? O cara vai, o outro vai agora para o Flamengo também. Quem? O Luiz, Luiz Henrique, esse vai para o Flamengo também. Então, o Corinthians está, sabe aquele tempo... Diego atrás? Costa poderia ser um cara para jogar no Corinthians? Quem? Não acho. Diego Costa. Acho que já aposentou também, né? Não. Aí vai voltar aquele time, né, mano? Aí vai voltar o INSS de novo. aí eu vou ter que ficar o ano inteiro. Eu quero falar voo de gavião esse ano. Mas até agora, desde que o Corinthians passe a jogar futebol só do meio de campo para trás, ele está arrumando o time. Ele só não tem do meio de campo para frente. Mas é bem Então, a cara do Mano, né? O Mano gosta da parte defensiva. Eu sei, mas né? ele não ganha jogo. Mas saiu o Juliano, saiu o Renato Augusto. Mas você viu, mas É um jogador o importante. presidente já disse que iam trazer 10, 12 jogadores. Tem uns 6 ali, 7. Falta 4. Tem que trazer. Eu sei, mas não vem nenhum daqueles super estrelas, sabe? Aquele, olha, tem que ter um jogador bagagem. Mas você Aí vê a tá vendo estrela, bagageiro. acho que a maior estrela contratada do futebol brasileiro, de nome, acho que o Borré agora, né? Mas não foi tanta grana, e o De La Cruz. O De La Cruz custou 80 milhões de reais e o Flamengo foi lá e pagou à vista, cara. É muito dinheiro. O Corinthians começou a pré-temporada goleando o União São João, né? Só que o União São João está na Série A3. Na terceira divisão do Campeonato Paulista. Não há dúvida que precisa reforçar o ataque, precisa ter Mas onde opções. Vai onde? Isso que eu quero saber. Onde está esse cara? Então, por isso que não vem. está, por isso que não Mas- tá no Corinthians. Todo Eu o sei, mas time está antes dele ser sofrendo. presidente. O Inter trouxe o Desde Alário e o agosto, Borré. setembro, outubro, Dois novembro. caras aí da América. Salve, fiel torcida corintiana. Estamos aqui para trazer a vocês o canal mais atualizado com notícias do Corinthians. Se inscreva agora e já deixe seu like para ficar por dentro de tudo que rola no universo do Timão. Augusto Melo abriu o jogo sobre negociações, futuros patrocinadores e até sobre a novela envolvendo a venda de Gabriel Moscardo para o PSG, da França. O presidente do Corinthians diz que o clube está no mercado para reforçar o elenco de Mano Menezes. A negociação entre Corinthians e Paris Saint-Germain está encerrada. Segundo o presidente Augusto Melo, o jogador deve retornar ao Brasil para passar por uma cirurgia no tornozelo esquerdo, se recuperar e seguir no clube. Mandei devolver, se corre o risco lá, corre aqui. Se há o risco de não recebermos, deixa ele aqui se recuperar que temos uma condição de vender melhor. Pedi para voltar. Está com eles, a operação vai seguir. Mas só depois que operar. Então me devolva, tenho certeza que esse garoto é uma realidade, vai voltar bem com toda a estrutura e vai ser vendido por muito mais do que está hoje. Em 2 meses ele retorna, cirurgia, disse Augusto Melo em entrevista ao programa Domingol, da CNN Brasil. O Corinthians havia chegado a um acordo com o PSG para a venda de Moscardo por 20 milhões de euros, 107 milhões de reais. Mais 2 milhões de bônus, 10,7 milhões de reais. A venda,
no entanto, travou após o jogador ter diagnosticado um problema no calcanhar esquerdo, que provoca a necessidade de cirurgia. Moscardo viajou para Paris para a realização de exames médicos. Ciente da necessidade da realização de uma cirurgia no jogador, o PSG passou a pedir garantias para finalizar o negócio. A ideia do clube francês era ter uma cláusula de proteção em caso da não recuperação do jogador após a intervenção cirúrgica. Os clubes até chegaram a superar os entraves, mas a indefinição na assinatura do contrato e na concretização do negócio incomodaram o Corinthians, que pediu o retorno do jogador. Pessoas que trabalham diretamente com Moscardo, no entanto, não confirmam a informação do pedido de retorno do volante. Uma reunião nesta segunda-feira deve definir o retorno ou não do jogador ao Corinthians. Opa galera, tudo certo? Já curte o vídeo e se inscreva. Fique ligado nas notícias mais atualizadas do YouTube. Fique com a notícia. Augusto Melo abriu o jogo sobre negociações, futuros patrocinadores e até sobre a novela envolvendo a venda de Gabriel Moscardo para o PSG, da França. O presidente do Corinthians diz que o clube está no mercado para reforçar o elenco de Mano Menezes. A negociação entre Corinthians e Paris Saint-Germain está encerrada. Segundo o presidente Augusto Melo, o jogador deve retornar ao Brasil para passar por uma cirurgia no tornozelo esquerdo, se recuperar e seguir no clube. Mandei devolver, se corre o risco lá corre aqui. Se há o risco de não recebermos, deixa ele aqui se recuperar que temos uma condição de vender melhor. Pedi para voltar. Está com eles, a operação vai seguir. Mas só depois que operar. Então me devolva, tenho certeza que esse garoto é uma realidade, vai voltar bem com toda a estrutura e vai ser vendido por muito mais do que está hoje. Em 2 meses ele retorna, cirurgia, disse Augusto Melo em entrevista ao programa Domingol, da CNN Brasil. O Corinthians havia chegado a um acordo com o PSG para a venda de Moscardo por 20 milhões de euros, 107 milhões de reais. Mais 2 milhões de bônus, 10,7 milhões de reais. A venda, no entanto, travou após o jogador ter diagnosticado um problema no calcanhar esquerdo, que provoca a necessidade de cirurgia. Moscardo viajou para Paris para a realização de exames médicos. Ciente da necessidade da realização de uma cirurgia no jogador, o PSG passou a pedir garantias para finalizar o negócio. A ideia do clube francês era ter uma cláusula de proteção em caso da não recuperação do jogador após a intervenção cirúrgica. Os clubes até chegaram a superar os entraves, mas a indefinição na assinatura do contrato e na concretização do negócio incomodaram o Corinthians, que pediu o retorno do jogador. Pessoas que trabalham diretamente com Moscardo, no entanto, não confirmam a informação do pedido de retorno do volante. Uma reunião nesta segunda-feira deve definir o retorno ou não do jogador ao Corinthians.